Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 21. O Senhor Jesus, contando aqui a história de Lázaro e do homem rico, ele nos disse que Lázaro ansiava por alimentar-se ao menos das migalhas que porventura viessem a cair da mesa do rico. Até os cães vinham lamber as suas feridas. Recentemente falávamos sobre essa questão dos cães e você vê aqui que os cães eles vinham lamber as feridas de Lázaro. Quer dizer, não era uma coisa que Lázaro fazia. Lázaro não chamava os cães. Lázaro não convidava os cães. Lázaro não ficava fazendo assim, ó. Não ficava fazendo isso para os cães virem. Os cães vinham. Quer dizer, eles vinham certo por causa das feridas, mas não por causa que Lázaro queria. Ou porque Lázaro gostava daquilo, ou porque Lázaro chamava. Não, eles vinham por instinto natural. Eles vinham por instinto realmente, né? Por conta das feridas que certamente traziam aquele mau cheiro, então aquilo atraía eles, como falamos recentemente. Mas você vê que não era uma coisa que Lázaro fazia, não era uma coisa que Lázaro certamente queria, mas é uma coisa que acontecia, os cães vinham. E usando essa situação que acontecia com Lázaro para levar para o lado espiritual, nós podemos falar que isso também acontece espiritualmente, porque você vê que as coisas ruins, diria que pensamentos, sentimentos, desejos, o pecado, o diabo, essas coisas, elas vêm. Elas vêm sem ser chamadas, sem ser convidadas. É claro, eu sei que existem aquelas pessoas que invocam o diabo. Existem essas pessoas, mas eu estou falando aqui de pessoas de Deus. Uma pessoa de Deus não chama o pecado. Uma pessoa de Deus não chama os maus pensamentos. Eu estou falando de pessoas de Deus. De Deus, de verdade. Não chama os maus sentimentos, os maus desejos. Não chama as coisas ruins. Mas as coisas ruins, nós precisamos entender isso. As coisas ruins, eu não preciso chamar elas para elas virem. Eu não preciso chamar o pecado para ele vir. Eu não preciso chamar o diabo para ele vir. Eu não preciso chamar os maus pensamentos, os maus sentimentos, os maus desejos para eles virem. Eles vão vir, eles vêm. Eles vêm. Ainda que eu não queira, ainda que eu não goste, ainda que eu odeie, ainda que eu deteste. Eles vão vir e vão vir enquanto estivermos aqui. Então, quer dizer, você vê, não é uma coisa que a pessoa chama, pelo menos a pessoa de Deus, mas é uma coisa que vem. É uma coisa que todo santo dia está ali. Todo dia o pecado está ali fazendo o quê? Batendo a porta, enchendo a paciência, né? Faz isso, faz aquilo. Todo dia o diabo está ali. Ó, faz isso aqui, faz aquilo ali. Todo dia vem um pensamento sujo. Não vários. Sentimentos sujos, desejos sujos, coisas erradas. Todo santo dia isso acontece. Eu não preciso chamar, você não precisa chamar, isso vem. E isso vem independentemente de quem seja a pessoa. Independentemente de quem seja a pessoa. Às vezes a pessoa é a pessoa mais santa de todas. E daqui a pouco vem um pensamento sujo. E você sabe qual que é o problema dessa situação? Eu já tive essa experiência, né? O problema dessa situação é uma pessoa de Deus. Tal, tem comunhão com Deus e começa a vir pensamentos sujos. Aí a pessoa fica, poxa, mas o que é isso? O que é isso? O que está acontecendo? Eu mesmo me perguntava, o que está acontecendo comigo? Eu comecei a me questionar e questionar se eu realmente era de Deus ou não. Porque, poxa, como é que pode? Eu sou uma pessoa de Deus e vi esses pensamentos ruins. Eu sou uma pessoa de Deus e vi esses desejos errados. Como é que pode isso acontecer? Mas é aquilo que acabamos de falar. Independentemente de quem seja a pessoa, essas coisas vão vir. Sendo ela de Deus ou não sendo de Deus, essas coisas vão vir sem ser chamadas, sem ser convidadas. Você não precisa chamar nada disso. Porque se tivesse que chamar para vir, com certeza a pessoa de Deus não iria chamar. E não viria. Mas vem sem ser chamado. Vem sem a pessoa gostar. Vem sem a pessoa querer. Porque a pessoa de Deus de verdade, ela não gosta quando o pecado vem. Ela não gosta quando as tentações vêm. Ela não gosta.
Porque a pessoa é de Deus, a pessoa de Deus gosta de fazer a vontade de Deus. Então quando vem essa sujeira, quando vem esse lixo, ela não gosta. Ela fica incomodada. Por quê? Por causa de Deus. Mas isso vem. E vai vir enquanto nós estivermos nesse corpo de carne. Isso vai vir, isso vai acontecer. E ou nós nos acostumamos, ou nós nos habituamos a isso, ou nós vamos sofrer. E sofrer muito. Porque vai chegar uma hora que a pessoa não vai aguentar, porque isso não vai parar de vir. Não importa o quão. Eu me lembro de momentos em que eu ficava irado, ficava revoltado por conta de maus pensamentos, por conta daqueles desejos. Eu ficava irado, revoltado. Mas isso tornava tudo pior. Até um certo ponto em que o próprio Espírito Santo me fez ver que eu não poderia fazer nada para mudar aquilo. A única coisa que eu poderia fazer é o quê? É resistir. É não se deixar se levar. Foi a única coisa. Era a única coisa que eu poderia fazer. É a única coisa que eu posso fazer. Então eu passei a ter esse entendimento e eu parei de fazer questão de fazer caso por esse tipo de coisa. Porque já que eu não posso mudar isso, então por que eu vou fazer caso por isso? Por que eu vou fazer questão por isso se eu não posso mudar isso? Se eu não posso, sabe, impedir disso de vir. Então aí tudo mudou. Porque a visão mudou, o entendimento mudou. Mas se eu não chego a essa conclusão, vai chegar uma hora que eu não vou aguentar e vou ceder. Por quê? Porque não vai parar de vir. Entenda uma coisa, o pecado não vai parar de vir, o diabo não vai parar de vir, os maus pensamentos não vai parar de vir, os maus sentimentos, os maus desejos não vão parar de vir. Você pode ler a Bíblia o dia todo, você pode orar o dia todo, você pode buscar, você pode fazer o que for, meu amigo. Essas coisas não vão parar de vir. As coisas ruins, enquanto estivermos aqui nesse mundo, não vão parar de vir. Elas vão vir todo santo dia. É só um exemplo. Até agora, quantos maus pensamentos vieram na sua cabeça? Quantos maus sentimentos vieram? Quantas vezes o pecado veio até você? Até agora. E daqui para o final do dia, então, nem se fala. Então, quer dizer, isso nunca vai parar. Isso nunca vai parar. E se eu não entender isso, então vai chegar uma hora que eu não vou aguentar. Então a primeira coisa que precisa ser dita é que enquanto nós existirmos, isso vai vir. Você não precisa chamar, você não precisa convidar. Isso vai vir. E é aí que o diabo acaba pegando muita gente. Sabe por quê? Na perseverança. Porque o pecado está ali todo dia. Não tem um dia que o pecado não vem. E chega uma hora que a pessoa já não aguentando mais, ela quer saber? Eu vou fazer isso. Quer saber? Eu vou. Porque é como demos o exemplo recentemente. É como aquele vendedor chato que está todo dia ali batendo na sua porta, ali oferecendo aquele produto. Que você já disse por centenas de vezes que não ia comprar. E ele continua ali batendo na sua porta. O que vai acontecer uma hora? É por isso que o Senhor Jesus ele falou que é na vossa perseverança que ganhareis as vossas almas. Então quer dizer, ele falou sobre a perseverança. Por que perseverança? Porque o nosso inimigo é perseverante. Porque o pecado é perseverante. As coisas ruins são perseverantes em entrar dentro de nós. Então, para vencer tudo isso, nós precisamos também do quê? De perseverança. Porque assim como o diabo vai perseverar, se eu não perseverar, o que vai acontecer? Ele vai conseguir. Quem for mais perseverante vai vencer. Se ele for mais perseverante do que eu, ele vai me vencer. Se eu for mais perseverante do que ele, eu vou vencer ele. Então isso não vai parar de vir. Entenda isso. Entenda isso. Isso não vai parar de vir. Enquanto você estiver aqui, isso vai vir. Goste você ou não. Queira você ou não. Aceite você ou não. Isso vai vir. E se eu não aceitar, eu vou acabar caindo e me perdendo. Então a melhor coisa a fazer é ter um entendimento. Não. Não tem o que fazer. Eu tenho que lidar com isso. Eu tenho que lidar com o pecado. Eu tenho que lidar com o diabo. Eu tenho que lidar com os maus pensamentos, com os maus sentimentos. Eu tenho que lidar com essas coisas. Não tenho o que fazer. Eu tenho que lidar com isso. Ciente de que um dia todas essas coisas vão acabar. Todas essas coisas vão ter fim. Porque um dia nós vamos morrer. Não é verdade?
E nós nunca mais, para aqueles que permaneceram fiéis até o final, veremos o pecado, veremos o diabo, veremos os maus pensamentos, veremos os maus sentimentos. Nós estaremos livres de todas essas coisas. Se dia após dia, após dia, após dia, estivermos dispostos a dizer não para tudo isso, porque isso vai vir. Não vai vir uma vez no mês, não vai vir uma vez na semana, não vai vir uma vez no ano, vai vir todo santo dia ali querendo entrar, né? E aí nós precisamos entrar na segunda questão, porque às vezes a pessoa usa o fato de que aquilo veio como justificativa para cair. Vem uma vontade, vem um desejo aqui, vem um sentimento, vem um pensamento aqui. O pecado veio, então eu acabei. Quer dizer, ela usa a justificativa daquilo que veio para ter feito uma escolha errada. Mas a questão é, tem isso, ou melhor dizendo, isso é justificável? Eu caí na tentação porque veio a tentação. Isso é justificativo? Vamos tentar imaginar o seguinte. O ladrão vem roubar a sua casa. Você não chamou ele. Você não convidou ele, mas ele veio. O que você vai fazer? Você vai abrir a porta para ele entrar? Ou você vai fazer de tudo para ele não entrar? O que você faria se o ladrão viesse roubar a sua casa? Você abriria a porta e diria para ele: entra, meu querido, fica à vontade, leva tudo que você quiser. É isso que você faria? Ou você faria de tudo para ele não entrar? Ou você iria resistir o máximo possível para ele não entrar? Com certeza você faria de tudo para ele não entrar. Por quê? Sua casa, sua vida. A mesma coisa com relação ao interior. Se algo ruim está vindo, por que diabos, dizendo logo isso, eu vou deixar isso entrar? Sendo que isso vai estar onde? Dentro de mim. Por que raios eu vou deixar isso entrar? Por quê? Sabendo que isso vai entrar dentro de mim, vai me destruir. Só porque veio eu deixei entrar. Tá bom. Vai entrar dentro de você e vai acabar com você. Só porque veio. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Às vezes a pessoa, como sempre falamos aqui, usa o gancho de uma coisa que veio para fazer outra coisa. Veio isso aqui, então eu vou. Veio uma tentação, então eu vou cair. Tudo bem. É escolha. É claro que não está nada bem. Porque depois vem o inferno, né? Depois que a pessoa escolhe cair, vem o inferno. Então não é porque veio, né, que eu devo abrigar. É como, por exemplo, vem o cara roubar e eu deixo ele entrar, como demos o exemplo. Ele veio, já que o ladrão veio roubar minha casa, então eu vou deixar ele roubar minha casa. Já que o ladrão veio aqui entrar, então eu vou deixar ele levar as coisas. É assim que funciona? É assim. Agora, se você não faz assim nem com seus bens, quem dirá com a vida espiritual, que tem muito mais valor do que bens, porque, como o Senhor Jesus falou, esse mundo vai pegar fogo, não vai ficar pedra sobre pedra. Então, deveria se dar mais valor ao que está dentro do corpo do que o que está dentro da casa. Mas às vezes a pessoa protege com todas as forças os seus bens, mas não protege com todas as forças aquilo que está dentro de si. Mas o que está dentro de si vai determinar para onde vai a sua alma, vai determinar qual será o seu fim. O que deveria ser considerado mais importante? O que está dentro do seu corpo ou o que está dentro da sua casa? É só você pensar, o que vai durar para sempre? Os seus bens ou a sua alma? Então o que nós realmente devemos proteger? O que nós realmente devemos defender com unhas e dentes? É o que está dentro de cada um de nós, que é a nossa alma. Então entenda isso. Vir vai vir. Agora o problema é quando vem e a pessoa deixa ficar. Como por exemplo, só um exemplo. Imagine estar tendo uma festa lá e tal, e vem alguém que não foi convidado. Só que aí essa pessoa entra e fica lá, curte lá, bebe, come e tal.
e ninguém fala nada. O que vai acontecer? Essa pessoa vai ficar lá. Por quê? Porque ela veio. Só que aí ninguém falou nada. Ninguém fez nada, então ela continua ali. Assim são as coisas ruins. Elas vão sem ser chamadas, sem ser convidadas. Se a pessoa não fala nada, se a pessoa não faz nada, se a pessoa não tira aquilo, você acha que aquilo vai sair? Se vem a mágoa e a pessoa não fala nada e a pessoa não faz nada, você acha que a mágoa vai sair? Se vem o orgulho e a pessoa não fala nada e a pessoa não faz nada, você acha que o orgulho vai sair? Se vem o pecado e a pessoa não faz nada e a pessoa não fala nada, você acha que o pecado vai sair? Se vem o diabo e a pessoa não fala nada e a pessoa não faz nada, você acha que o diabo vai sair? Quer dizer, veio o diabo lá e a pessoa não falou, e o diabo foi entrando e a pessoa não falou nada. Ela falou, opa, tudo bom? Entrou lá dentro e ficou. Quer dizer, uma coisa é vir, outra coisa é a pessoa deixar aquilo ali. Algo que vai lhe destruir, algo que vai levar a sua alma a se perder. Sabe, às vezes a pessoa só tem ideia do mal que faz isso quando ela se vê perdida. Infelizmente, né? Como muitos que um dia estavam ali de pé, firmes, fiéis, deixaram entrar uma coisa ruim. Que eles não convidaram, mas que veio. Mas não foi o fato que veio que derrubou a pessoa. Porque às vezes a pessoa acha que só porque o pecado veio, ele derrubou ela. Não, ele derrubou ela porque ela deixou o pecado entrar. Sim, o Deus, ele falou para Caim, o pecado já é a porta. Cabe a você dominar. O que Caim fez? Não dominou nada. Foi dominado. Deixou o pecado entrar e matou o seu irmão. E é assim que muitos fazem. O pecado está na porta. E não vai sair da porta até a pessoa abrir a porta. Se a pessoa abrir a porta, então ele vai entrar. E vai fazer aquilo que ele veio para fazer. Gerar morte, gerar separação entre a pessoa e Deus. Mas ele vem. É isso que ele pode fazer, vir. Se ele vai entrar ou não, não depende dele, depende da pessoa. Você decide abrir a porta para essas coisas ruins ou não. Você decide, você escolhe isso. Não é o que veio que decide se vai entrar ou não. É você que decide se isso vai entrar ou não. O Senhor Jesus, ele falou sobre o diabo. O ladrão veio tão somente para roubar, matar e destruir. Alguém chamou o diabo? Você convidou o diabo? Você chamou o diabo? Mas ele veio. Ele vem. Ninguém precisa chamar, ninguém precisa convidar, ninguém precisa chamar o pecado, ninguém precisa chamar a mágoa, ninguém precisa chamar o orgulho, ninguém precisa chamar a malícia, ninguém precisa chamar essas coisas, não. Elas vêm sem serem chamadas, sem serem convidadas. O problema não é essas coisas virem. O problema é a pessoa deixar elas entrarem. Usando muitas das vezes a justificativa, veio aqui uma coisa que eu acabei deixando entrar. Como se ela fosse obrigada a fazer isso, né? Tendo ciência do que era aquilo, do risco que aquilo poderia lhe trazer. Então eu não sei o que tem vindo até você, você sabe. Mas você deve pensar no que vai acontecer se isso entrar. Talvez tenha vindo pensamentos. Aliás, eu tenho certeza absoluta que essas coisas erradas, ruins, têm vindo até você. Mas a pergunta é, qual tem sido a sua reação? Qual tem sido a sua atitude? A sua atitude tem sido, entre, meu querido, fique à vontade, a casa é sua. Ou a sua atitude tem sido a de resistir? A sua atitude tem sido a de dizer não? Qual tem sido a sua atitude? Qual tem sido a sua reação diante disso? Porque não é porque veio que eu vou deixar entrar não, meu amigo. Por exemplo, vem uma pessoa na porta da sua casa. Só porque ela veio na porta da sua casa você vai deixar ela entrar? Se você nunca viu essa pessoa, o que você vai fazer deixando ela entrar? Você não vai deixar ela entrar de jeito nenhum. Então não é porque veio uma coisa, um pensamento, um sentimento, um desejo, diabo, o que quer que seja, que eu vou deixar entrar. Eu tenho que ver o que é, para ver se eu vou deixar entrar. Então é isso que cada um de nós temos que fazer. Então veja o que você tem deixado entrar, porque é o seu interior, como demos o exemplo da casa. Se você deixa algo ruim entrar na sua casa, é a sua casa.
E pior do que deixar uma coisa ruim entrar na sua casa, é deixar alguma coisa ruim entrar dentro de você. É que o Senhor Jesus falou que para não temer aqueles que podem matar o corpo, mas sim aquilo que pode lançar a alma no fogo. A mágoa pode lançar sua alma no fogo, o orgulho pode lançar sua alma no fogo, o pecado pode lançar sua alma no fogo. Todas essas coisas ruins e erradas podem lançar sua alma no fogo. É isso que você tem que tomar cuidado. É com isso que você tem que tomar cuidado. Então veja aí o que você está fazendo. Veja bem o que você está fazendo. Veja bem para o que você está abrindo a porta. Veja bem o que você está deixando entrar. Porque o seu interior é você. Então se você percebe que tem abrigado dentro de si coisas que você não deveria, coisas que viram e não vão deixar de vir nunca. Mas não é porque vem que eu devo deixar entrar. E talvez você deixou entrar. E talvez está aí agora, te separando de Deus, te afastando de Deus, te deixando fraco, fraca. Você tem uma oportunidade agora de colocar isso para fora. Se você quiser. Se você entende que isso vai levar a tua alma à perdição, você vai fazer isso agora. Deus está dando uma oportunidade, assim como ele deu a Caim. Ele falou, o pecado está na sua porta. Quer dizer, o pecado já está aí. Ele não falou que Caim não convidou o pecado, Caim não chamou o pecado. Mas o pecado estava onde? Estava na porta. O pecado está à porta de todos nós. O pecado está à porta de todos nós. Bem na porta. Se você abrir a porta, você vai dar de cara com o pecado. Ele está à porta de todos nós. Mas não é porque ele está na porta que eu vou deixar ele entrar. Demos o exemplo aqui. Não é porque uma pessoa está na porta da sua casa que você vai deixar ela entrar. Assim é o pecado. Não é porque o pecado está na sua porta que você vai deixar ela entrar. A não ser que você queira que o pecado entre e faça aquilo que ele veio para fazer, né? Que é para gerar morte, que é para nos separar de Deus. Se você vê que você tem deixado coisas ruins entrarem, se você vê que essas coisas ruins estão aí e você quer se livrar, você quer se libertar disso, agora fale com Deus nesse momento. Faz a sua oração. Fale com Ele nesse momento. Em nome do Senhor Jesus. Porque Ele dá uma chance, uma oportunidade para você consertar as coisas, para você resolver as coisas, assim como Ele deu a Caim. Caim escolheu não dar ouvidos à voz de Deus. Você tem a oportunidade de fazer diferente. Porque o que aconteceu com Caim, depois que não deu ouvidos à voz de Deus, foi que ele se tornou uma pessoa amaldiçoada. E hoje, o destino dele foi a perdição. Porque pela escolha errada que ele fez. Com certeza esse homem não está no céu. Porque ele podendo dar ouvidos à voz de Deus, escolheu deixar entrar coisas ruins dentro de si. Isso acabaram com ele. Se você não quer isso para você, se conserte agora onde você está. Se corrija agora, se endireite agora onde você está. Faça isso nesse momento. Fale com Deus. Tome essa decisão por você, pela sua vida, pela sua alma. Faça isso nesse instante. Em nome do Senhor Jesus. E decida a partir de hoje. Aliás, tire essas coisas ruins dentro de você. Tire. Porque a mesma pessoa que abriu a porta é a mesma pessoa que coloca para fora. Então coloque tudo isso para fora agora. Tire tudo isso. Se você tiver que perdoar alguém, perdoe. E pare de alimentar esse tipo de coisa. E decida a partir de hoje fechar a porta para isso. Impedir de vir você não pode. Vai continuar vindo. O pecado vai continuar na sua porta até você morrer. Mas não é porque ele está na minha porta que eu vou deixar ele entrar. Ele vai morrer na minha porta se eu escolher mantê-lo do lado de fora. Mas se eu escolher deixar ele entrar, quem vai morrer sou eu. Eu morrer eternamente. Então, faça essa escolha diária de dizer não para essas coisas que vão vir. Todo santo dia elas vão vir. Você não precisa chamar, você não precisa convidar, você não precisa pedir. Elas vão vir. Mas você tem a opção de deixar isso entrar ou deixar isso lá do lado de fora.